Lucas, com Wesley, ou seja, formação com 2 zagueiros, Mudou 2 3 laterais, jogadores em relação a 4, se eu não me engano. Davi Luiz, o Ayrton Lucas, o Pulgar no Thiago Maia e Gabriel no Pedro. Isso, 4 posições. Então, no jogo contra o Bragantino, você tinha o Léo Pereira, que já tinha feito também essa função, se eu não me engano, contra o Grêmio, jogando como lateral esquerdo, mas um jogador com maior capacidade de recomposição pelo lado esquerdo. Porque o que eu percebo muito no Flamengo o Flamengo quando joga com os 2 laterais, tanto o Wesley quanto o Ayrton Lucas, são 2 jogadores que o ponto forte é a projeção, é o apoio. E o Flamengo acaba sofrendo muito nessa recomposição. Só que assim, é uma forma de você conseguir arranjar uma organização para você defender esse espaço a partir do momento que o time perde a posse de bola. Só que o problema é que quando você muda a formação e quando você entra com um time, com o Léo Pereira, por exemplo, como lateral esquerdo, que é um jogador com capacidade defensiva, o Flamengo ainda assim continua sendo um time exposto. Então, assim, é um trabalho, uma dificuldade grande que o São Paulo tem para conseguir encontrar um Flamengo que produza com a bola, mas que também seja um time sólido defensivamente. E por outro lado, Marcelo, o Santos é uma equipe, geralmente quando a transmissão mostrava a imagem aberta com o Flamengo atacando, e o terceiro gol do Flamengo mostra isso, o Santos marca de uma forma muito espaçada. O Santos não cria nenhuma dificuldade. Tanto espaço que até o Gato entrou em campo. No segundo, no gol dos dois lados, né? Era tanto espaço que o Gato falou, vou dar um passeio ali. Aliás, olha só essa imagem. Tem gente preocupada com o Santos sendo punido de novo, porque era portão fechado. Como é que o Gato está em campo? Não pode. Essa imagem, ela é emblemática de como o Santos marca mal. Todo mundo corre atrás da bola. Então, assim, o primeiro... E a passividade, né, Paulo? Isso. Como o jogador não ataca a bola, não se aproxima do adversário, né? Reto, parece que fica esperando. Esse momento é muito complicado para o atleta. Psicologicamente, ele tem que se preparar como sempre se preparou para os jogos, mas passa muita coisa na cabeça dele que às vezes bloqueia, né? Porque ele é treinado para isso, ele foi treinado, ele não desaprendeu a jogar. Só que é tanta coisa, tanta informação que ele recebe, negativamente, claro, que às vezes ele não consegue colocar em prática. E é isso que tem acontecido com esse time do Santos. Eu até falei com o PC, se você pegar o sistema ofensivo do Santos, tem muita qualidade. Você pega Lucas Lima, Soteldo, Mendonça e Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, vice-artilheiro do Mundial Sub-20, preterido aí por vários times europeus. Mendonça e Soteldo, qual é o time aqui no Brasil que não queriam ter ainda tem um dois Ângelo jogadores? no banco, que foi um jogador que o Flamengo teve o maior interesse, ele que não quis vir para o Flamengo. Aí você tem Lucas Lima. Então, assim, é aquela questão, o porquê não tem dado certo, né? E aí a gente começa a perguntar. E é uma das coisas que o Paulo Turras vai ter que resolver. Primeira coisa, ele vai ter que remontar, primeiro, resgatar a confiança, perdida por completo. Segundo, esse time defensivamente, e acredito que isso se encaixa no perfil do Paulo Turra, esse time defensivamente precisa se reorganizar, porque ele é absolutamente desajustado quando precisa marcar. Esse Santos tem uma característica para mim que é curiosa, porque a forma do Santos defender, a forma de atacar, elas não casam. O Santos quando tem a bola, ele tem 2 volantes que dificilmente passam da linha da bola. O Lucas Lima é um jogador que tem uma qualidade técnica elevada e uma capacidade de organização. Ele alta, mas que gosta de ver o jogo de frente. Então ele gosta de vir para uma zona mais confortável, ver o jogo de frente. A gente brinca que o Lucas Lima fica sempre na marola, ele nunca vai para arrebentação. Então, pode ser. Sério. É isso. É que ele não gosta do combate, ele quer o jogo com facilidade, é isso que acontece. E aí o Santos tem quase sempre muito pouca gente à frente da linha da bola atacando a defesa adversária. O que seria interessante para o Santos? Em tese, criar espaço para esses velocistas, esses pontas correrem. Só que quando o Santos está defendendo atrás, ele é extremamente passivo. Quase nunca ele tem uma recuperação de bola. Ele não cria dificuldade nenhuma. Como foi o lance do segundo gol, do primeiro gol do Santos hoje contra o Flamengo. Quando ele consegue uma recuperação contra um Flamengo despreparado para defender naquele momento. Você tem até os defensores do Flamengo orientados para construir o jogo, mas não para tentar evitar o contra-ataque. E aí, na velocidade, ele consegue chegar ao gol. Esse lance que a gente está vendo agora. Mas essa situação tem sido rara porque raramente o Santos tem pressão na bola para recuperar e gerar esse tipo de contra-ataque para fazer o gol. E só em cima dessa opinião do Mansur, que é perfeita, tem um momento no primeiro tempo que o Marcos Leonardo vai lá no Claudio Mira e fala, cara, eu não aguento mais jogar sozinho. E é o que tem acontecido. Por quê? Primeiro que Soteldo e Mendonça têm que voltar para recompor do lado quando estão sendo atacados. E aí eles deixam, né, o corredor muito longo para percorrer. O Lucas Lima, que em tese era para jogar mais próximo do Marcos Leonardo, volta também para ir pegar essa bola, como o Mansur falou.
E o Marcos Leonardo realmente joga sozinho. Ele fica quase sempre sozinho. O que mudou depois que o Ângelo entrou, que o Ângelo se aproximou um pouco mais Exato. do Marcos Leonardo. No segundo tempo, eles começaram a tentar se encontrar. Mas é muito distante o que joga esse time do Santos. A pior solidão é aquela que você está acompanhado, né, Marcelo? Essa é a pior solidão, o pior tipo de solidão é aquela que você tem companhia. É a solidão na multidão, né, pessoal? Então com o Marcos Leonardo acontece isso. Olha o gol. Você consegue avaliar a situação? Olha o movimento Cadê os dois volantes do Santos, Ó. que eram para estar ali na frente da área? Eles estão batidos lá, ó. Os dois saíram na caça junto. É engraçado, né? O Everton Cebolinha recebe a bola sozinho, mas você olha para ele e tem uma linha de 4 jogadores do Flamengo que estão ali sem marcação. Isso significa que onde essa bola caísse, ali encontraria um jogador do Flamengo, né? É esse espaço que É que ela veio reta, caiu para E ele. a falta de comunicação. A gente brinca no futebol, Barreto, que quando as coisas estão difíceis, vamos se comunicar. Vamos tentar nos ajudar um outro. Falando, posicionando, ó, Mansur, vem um pouquinho mais para cá. Pedro, você vai sair, tá bom, vou ficar. E o time do Santos não tem isso. Nem comunicação não tem. E por isso que acontece o primeiro gol. Os dois volantes do Santos vão dar o bote fora da área e deixa o miolo central ali desguarnecido. E aí sai o gol do Cebolinha. Depois, quase que ele faz o segundo, a bola desvia, novamente livre de marcação. Qualquer movimento, minimamente que você faça ofensivamente, na defesa do Santos, você consegue criar espaço. Por isso que o primeiro trabalho do Paulo Turra, ele vai ter aí uma semana já para fazer isso. O próximo jogo do Santos é Cuiabá, São Paulo sabia. Você avisou, né? Ele Quer não completar? falha. A gente já vai lá para o São Paulo. Vamos lá. Obrigado, PC. Obrigado, Richarlison. Vamos com o treinador do Flamengo na entrevista coletiva. Un juego que por la diferencia que hubo en el campo debería haber terminado con mayor diferencia, eu penso, mas la evolución de Otimi con la bola fue muy importante hoy acá. No comparo con Quinta-feira porque ese juego sinceramente es imposible de analizar. Este juego fue mejor inclusive que el Gremio, mas como falamos siempre, tienen que encontrar una identidad, tienen que defender esa identidad y trabalharemos para que isso aconteça. Sampaoli, boa noite. Márcio Reis, Jovem Pan. Antes do Arrascaeta entrar, ele entrou no decorrer da partida, ele estava recebendo uma massagem na coxa do lado direito. Tem algum desgaste físico, essa opção dele não ter começado a partida? No. Eu voy a elegir un time para este jogo. A gente também tem jogo Copa Libertadores semana que vem. Então, seguramente va a haber trocas de cara al futuro, tentando saber que más allá de quién juegue, la identidad del juego tiene que prevalecer por un nombre propio. Hoy sí jugó Víctor Hugo, que jugó muy bien, a mi criterio, y después otro Georgia también que nos dio fútbol. Y o Flamengo va a necesitar eso, gente que a través de su fútbol sea mejor que los rivales. São Paulo Lázaro aqui da Flá TV. O Flamengo hoje teve quase 70% de posse de bola, né? Um dos jogos em que o Flamengo teve mais a bola sob seu comando. No segundo tempo também tive um time muito próximo, jogo apoiado, aproximações, inclusive o gol do Eric saiu assim. O Flamengo já está encontrando essa identidade que você tanto fala aí. Hoje foi um grande avanço em relação a isso? Desde el juego sí. Más porque yo pienso que después del match o de Bragantino, ayer te entendió que muchas veces se tiene que defender con el balón, tenemos que encontrar diferentes líneas de pase, más precisión, más protagonismo. Hoy lo encontró, se hizo cargo del juego, entonces la evolución tiene que ver con eso. Para mí, desde el juego fue uno de los mejores juegos de Otimi con el balón, desde cómo reconocer los espacios que dejaba, en este caso Santos. En otros partidos, rendimientos individuales generaron que Otimi ganase o no ganase. Mas este juego creo que Otimi ganó
como entreno. Boa noite, Jorge. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Jorge, o Flamengo agora tem um compromisso muito importante no meio da semana contra o Alcas, que pode definir o rumo do time na Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa vitória para ir mais confiante para cima da equipe do Alcas. E se você puder também falar um pouquinho sobre essa questão de jogar sem público, né? Onde você consegue escutar melhor os adversários, sabe que os adversários te escutam melhor, escutam o seu time melhor. Como é que foi também essa questão de jogar sem público? Não, importante o jogo de mitad de semana para concretizar a clasificación de Copa Libertadores. Para nosotros un juego muy importante. Y jugar sin público es muy ruin, la verdad, porque la esencia del fútbol es otra cosa. Esto es lamentable que suceda esto, que algunos teams ya de Brasil estén jugando sin público por el descontrol de su propia gente. Entonces, ojalá que en el futuro eso no exista mais, porque futebol é outra coisa. Última pergunta. Boa noite, Sampaoli, Lincoln Oliveira da Rádio Resenha de Campinas. O Flamengo é um time muito letal ali na frente, um time que marca muitos gols, mas ao mesmo tempo ainda sofre muito ali atrás, ainda sofre muitos gols, tem 17 gols sofridos no Campeonato Brasileiro, 6 gols sofridos nos últimos 2 jogos. O que falta para o Flamengo ser um time equilibrado defensivamente e ofensivamente? Eu penso que um time equilibrado é aquele que quando tem tanto domínio como o time tuvo hoje, marque a diferença que existia. No concretamos en el primer tiempo muchas acciones favorables y el time rival una transición concreto, una sola que tuvo concreto. Mas segundo juego que nos convierte en gol de pelota detenida también, ese aspecto lo habíamos mejorado, ahora ha vuelto a renacer. Pero esto es fútbol, tenemos que seguir trabajando, sabiendo también las dificultades que tenemos. O sea, nosotros somos un equipo que todavía ainda no termina de definirse en realidad. Entonces, trabajar para que en momentos ruins de juego, cuando uno no pueda conseguir el dominio, tenga fortaleza para evitar ese tipo de goles que te hacen otra vez intentar generar superioridad en el marcador, más ainda, que o time tuvo mucha chance hoje para ganhar ampliamente. Obrigado, boa noite, hein? A encerrada a coletiva de imprensa. Desta vez o Jorge Sampaoli sentou-se e levantou-se rapidamente na entrevista coletiva, né? Aí teve intensidade, ó. Aí, né? Chegou, respondeu e saiu. Deve ter volta para o Rio ainda hoje? Provavelmente. Tem alguma coisa a ver com a logística do Flamengo, que está fora de casa já, das duas, foi uma viagem mais comprida, né? Foram 2 partidas fora de casa, né? Bragantino e Santos. E agora tem Libertadores no Maracanã para fechar e a classificação ainda não está assegurada. Bem próxima. Muito encaminhada. Precisaria acontecer um desastre para o Flamengo não passar, mas tem que entrar em campo e garantir. Ele falou alguma coisa, inclusive, sobre poupar ou não poupar jogadores, né? Está todo mundo preocupado com isso nessa rodada, né? Todo mundo ali tentando conversar com o departamento para saber quem é que pode, quem não pode. E eu acho que da parte do Flamengo, assim, eu acho que estava fora do planejamento da comissão técnica, por exemplo, a Libertadores. Que eu imagino que a comissão e a diretoria, a própria torcida, imaginava que o Flamengo, do grupo que caiu, já fosse chegar nessa última rodada de Libertadores numa situação muito mais tranquila com relação, de repente, a conseguir poupar jogadores. Até acho que, de repente, no meio de semana, a gente não vai ver o Flamengo com força máxima, até pelo fato como a gente disse, né? A situação tá bastante encaminhada, mas o que fica claro para mim ali na coletiva do Sampaoli é como ele está incomodado com essa questão que a gente falou aqui da intensidade, né? Ele está procurando um time mais intenso
E isso vai passar por alteração por troca de jogadores. O Vitor Hugo, que é o jogador que ultimamente tem sido mais utilizado por ele, é um jogador que dá a ele essa capacidade tanto de ter qualidade com a posse de bola e também um jogador que, a partir do momento que o time perde, consegue fazer essa pressão por mais vezes, consegue ter uma intensidade maior. E talvez a gente vai ver isso cada vez mais no Flamengo. Às vezes, de repente, em detrimento de qualidade de algum jogador que seja melhor com a bola no pé, mas que talvez participe menos do jogo quando não tem a posse de bola. E talvez seja a própria questão da Arrascaeta hoje. Tem duas questões que me chamaram a atenção. Uma que foi quando ele respondeu sobre o Arrascaeta, dizendo que pensou no meio da semana, porque tem muitos jogos. Mas eu acho que está muito claro que existe uma preocupação específica com esse jogador, né? Sim. Porque tem sido difícil para ele a sequência e muitas vezes quando a sequência se apresenta, tem sido difícil também a manutenção de um nível físico que permita a ele ser tecnicamente tudo o que ele é, porque... Não, ele 100% tecnicamente, ele é titular de qualquer time no futebol brasileiro. Exato. Eu diria que chutaria até na América do Sul. E tanto que hoje, em pouquíssimos lances, ele mostra essa capacidade. Agora, essa continuidade nesse ritmo de calendário não tem sido fácil para um jogador que vem convivendo com lesão desde antes da Copa do Mundo, né? Sim. Na temporada passada. Tanto que se imaginava até que fosse ter uma cirurgia ao final da Copa do Mundo. Algo que chegou a ser cogitado. Acho que esse é um ponto, e esse é um ponto de atenção para o Flamengo, porque o que tem sido difícil para esse Flamengo é combinar a sua melhor qualidade técnica, mas fazer que essa qualidade técnica consiga competir. E aí surgem alternativas, como, por exemplo, o Vitor Hugo, que o Pedro tão bem colocou. E no jogo, a minha sensação vendo o jogo é que o Sampaoli hoje tentou tomar algumas providências para buscar um pouco mais de competitividade e ser pego defensivamente um pouco mais composto. Por exemplo, a saída de bola do Flamengo hoje, ela foi feita quase todo o tempo com 4 jogadores. Os 2 laterais, Wesley e Ayrton, iniciavam mais baixos as jogadas, porque nas últimas partidas o Flamengo tinha a bola para iniciar as jogadas, o Wesley já ocupava a posição como um ponta, num esforço descomunal de iniciar o lance como ponta e fechar como quarto defensor na hora que o Flamengo não tivesse a bola. No lance do primeiro gol do Santos, por exemplo, quando os dois laterais estão projetados, o Ayrton Lucas é quem cobre o lateral pelo lado esquerdo, a linha está muito alta e ali na velocidade o Flamengo é atropelado. E o Wesley está mais na base. Tá. Né? E também algumas das mudanças que ele fez, que o Piro colocou. A entrada do Vitor Hugo, não entrou com a Arrascaeta, porque... A bola passa por ele por um erro... Olha o gatinho aqui no canto. A bola passa pelo Wesley por erro de posicionamento ou tem um erro técnico na tentativa de interceptar o passe? Não, ali é difícil por causa do trás, posicionamento corporal. Ele está correndo para trás, a bola passa por ele e ali ele vira o corpo para tentar fazer o corte, é muito difícil. Perguntei como se tivesse a obrigação de haver um erro. Às vezes não tem, né? Não, assim, a bola foi bem enfiada ali. A questão ali naquele lance que eu observei foi o Léo Pereira. Porque é muito claro para mim que o Léo Pereira não observa a ultrapassagem do Mendonça.